versículos 17 e 18. Esse é o penúltimo sermão em Tiago, esse é o 20º também, né? E nós estamos terminando a nossa prédica aqui, exposição no livro de Tiago. Vimos no sermão passado, aí, no capítulo 5, sobre a necessidade da oração, né? Versículo 13 e 14, a necessidade da oração, e vimos no sermão passado, no versículo 15 e 16, aí sobre os resultados da oração. E hoje nós vamos ver o exemplo de oração. Por que Tiago mandou orar? Por que Tiago diz que é para orar? Irmãos, a tradição judaica colocou um apelido em Tiago. Por que ele fala tanto em oração? A tradição judaica chamava Tiago de joelho de elefante, né? Porque o joelho dele era bem inchado e bem carnudo por causa da constante, ficava de joelho, orando horas afins a Deus. E é esse irmão de Jesus, né, que está falando aqui para nós, em todas as circunstâncias, ore. E não é à toa que ele teve esse apelido lá na tradição judaica, na sua época, de joelho de elefante, porque o joelho dele estava bem calejado de tanto orar. Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Irmãos, temos visto que Tiago aqui nas nossas prédicas, Tiago não é daquele homem que valoriza, é claro que ele está sendo dirigido pelo Espírito Santo. O falar para Tiago não importa tanto, mas é o fazer, né? E ele não tem aqui, irmãos, como muitos pregadores afirmam por aí, ele não tem um manual de como vencer o sofrimento, de como passar pelo sofrimento. Ele não tem um manual. As pessoas dizem por aí, eu já ouvi um pregador dizer, né? 7 passos para você atravessar o deserto. 7 passos para você atravessar o Jordão. 7 passos para você derrubar as muralhas de Jericó. 7 passos para você ser bem-sucedido na vida. E os 7 passos não param por aí. Tiago não tem 7 passos para fazer chover e nem chover. Tiago diz, é um passo só. Ore, ore. Você precisa orar. E é nesse sentido, irmãos. E como é do costume, Tiago sempre deu exemplo. O livro de Tiago está repleto de exemplos. O exemplo das ondas do mar. Quando Tiago fala, olha, você que tem falta de sabedoria, você que não está entendendo porque Deus te levou para a prova, você que não está entendendo aonde Deus quer te levar, peça a Deus sabedoria para entender isso. Mas ele diz, não peça duvidando, porque quem duvida é como as ondas do mar. Viu o exemplo dele? As ondas do mar que são impelidas pelo vento. Não tem um destino certo. E ele diz lá, não suponha tal homem que alcançará alguma coisa de Deus. Ele foi bem enfático. Mas também ele deu o exemplo da imagem no espelho. Vocês lembram? Passamos por lá. Ele diz que quem ouve a palavra, sermão após sermão, domingo após domingo, escola dominical após escola dominical, e não pratica aquilo que ouviu, é semelhante a uma pessoa que viu a sua imagem no espelho, viu algum defeito que precisa ser corrigido, mas saiu de frente do espelho e esqueceu. É aí que Tiago toca. Você não pode ser assim, você tem que ser ouvinte, praticante. Se você ouviu, você pratica isso. Olha, irmãos, quantas vezes nós ouvimos uma mensagem, diferentes mensagens, e nós falamos assim, isso eu preciso fazer. Eu preciso melhorar nisso também. Mas saímos daqui e não importamos mais com isso. Aqui Tiago diz que é como uma pessoa que viu a sua imagem no espelho e também
não se preocupou em resolver o problema. Mas Tiago também usa o exemplo de uma pequena fagulha que incendeia uma mata. Ele diz que a língua tem esse poder. Então ele diz, olha, cuidado com aquilo que você está falando, cuidado com aquilo que você sempre reverbera, porque a língua é como uma pequena fagulha dentro de uma mata. É preciso somente, digamos no nosso tempo moderno, um fósforo para você queimar a Amazonas. Claro que a Amazonas não se queima porque ela é muito úmida, mas parte da Amazonas queima. Então, uma fagulha, um fósforo, você queima tudo. Cuidado com a língua, aquilo que você fala. Então ele sempre está tocando. Para você dominar a sua língua, ele fala o poder que essa língua tem de acabar, de matar, de destruir. Mas ele dá mais exemplos, né? Ele fala sobre, quando ele chama a nossa atenção, irmão, daqueles irmãos também lá no primeiro século, né? Sobre o dever de resistir às provações com paciência. Ele fala, olha para o lavrador. Ele dá exemplo do lavrador. O lavrador sofre para plantar. Na verdade, ele sofre antes, para preparar a terra. Ele sofre para plantar. Ele sofre para cuidar daquela planta. Mas Tiago diz, ele está de olho no fruto precioso. Ele está olhando lá na frente, está olhando ali. Agora está sofrendo. Agora está passando por esses percalços todos. Mas o lavrador, ele está olhando lá na frente. E ele, dia a dia, ele observa a lavoura, ela está desenvolvendo. Mas é debaixo de sol escaldante, ou até mesmo debaixo de chuva, correndo o risco de ser picado por um bicho peçonhento. Mas o lavrador é paciente, porque ele não tem como fazer nada. Ele não pode plantar e colher ao mesmo tempo. Ele precisa de um tempo. Então seja paciente como esse lavrador. Irmãos que estão sofrendo a dispersão, irmãos que estão passando por esse problema aqui no Brasil, no mundo, seja paciente. Olha o lavrador. Mas ele olhou também, olha os profetas. Veja os profetas. Como foi a vida dos profetas? Como eles viveram? Ele não citou nenhum, ele citou os profetas, genericamente. Mas ele poderia ter citado Jeremias, ele poderia ter citado Zacarias, Ageu, ele poderia ter citado vários profetas, todos os profetas se ele quisesse. Olha o que eles passaram, olha como que eles perseveraram na fé. Olhe para eles, para vocês dominarem, perseverarem até o fim. Então, hoje Tiago vai nos mostrar outro exemplo. Ele está falando sobre oração. Outro exemplo. E vamos olhar hoje o exemplo de Elias. E eu tenho aqui, irmãos, como nós costumamos, você está nos acompanhando, nossa grande ideia, a nossa tese teológica. Deus trabalha, irmãos, através da oração do seu povo. Vão repetir comigo, irmãos, em voz alta? Vão repetir comigo? Deus trabalha através da oração do seu povo. De novo. Deus trabalha através da oração do seu povo. Mas como ele trabalha através da oração do seu povo? Em primeiro lugar, irmão, usando pessoas falíveis, como Elias e nós. Ele usa pessoas como nós, como usou Elias. Note, irmãos, que Elias também era um homem que estava sujeito aos efeitos da queda. Ele não é um super-homem, como diz alguns. Tiago diz, olha, Elias não era um varão poderoso. Ele não era um varão poderoso. Olha, Tiago diz, meus irmãos, Elias não era super-heróis. Ele não tinha uma marreta biônica que dava a ele poderes. Elias não era o Homem-Aranha que espelha sua teia e sai salvando as pessoas de um ato de heroísmo muito grande. A criançada gosta do Homem-Aranha. Mas Tiago vai nos mostrar, Elias não era esse super ungido. Ele não era. Ele era homem. Olha aí o texto. Elias era homem.
e não Deus, semelhantes a nós. Isso, irmãos, é um grande exemplo para nós orarmos. É um grande exemplo, irmão, para copiarmos Elias, este homem que era sujeito às mesmas fraquezas que nós. Meus amados irmãos, muitos ainda acreditam que existem homens superpoderosos dentro da igreja, onde as pessoas fazem enormes filas para receberem massagem de mãos por esses super-heróis da religião. E ficam horas e horas nessa fila, e esse homem super-herói da religião e vai massageando a cabeça e transmitindo poder. Eles não leram isso aqui. Aqueles que fazem essas filas não leram isso aqui. Elias não tinha esse superpoder. Elias era um homem semelhante a mim e a você, meu irmão, minha irmã. Ele tinha esses mesmos sentimentos que eu e você temos. Elias não tinha uma toalha que seu suor cura. Ele não tinha isso. Ele era homem semelhante a mim e a você. Contudo, irmãos, Tiago quer nos levar para uma vida de oração. Olha o exemplo dele. Antes ele falou que a súplica de um justo pode muito em sua eficácia. E dentre muitos exemplos que ele poderia ter usado, ele preferiu esse. Aí você pode perguntar, por que Tiago usou o exemplo de Elias? Por que ele não usou de Jacó, que lutou com aquele anjo em oração? Por que ele não usou o exemplo de Isaac, que Rebeca estava com problema de gravidez e ele orou a Deus e Deus abriu a madre de Rebeca? Por que ele não usou qualquer outro profeta, menos Elias? Tem um sentido, amados irmãos. E está correlacionado com a situação que aquele povo da dispersão estava passando. Ele é sujeito, diz o Tiago aqui, aos mesmos sentimentos que aqueles irmãos da dispersão estavam passando. Aqueles irmãos estavam passando por uma dificuldade muito grande. E quais sentimentos, irmãos, que Tiago quer nos mostrar? Aí precisamos de ajuda, do pano, da base, lá no Antigo Testamento. Quando nós vamos lá para 1 Reis, capítulo 17, vemos Elias sendo alimentado com pão e carne 2 vezes por dia. Quando Tiago diz, ele está sujeito às mesmas paixões que nós, e eu estou provando para você, irmão da dispersão de Guanabara, e de todos aqueles que vão me ouvir, que Elias não é super-herói, ele tinha fome, necessidades, como qualquer um de nós, e ele viveu com o básico, só com pão e carne, alimentado 2 vezes por dia. Ele passou privação, ele não tinha o café da tarde, ele não tinha um almoço decente, ele não tinha água filtrada, ele estava dormindo ao relento, à beira de um ribeiro, que depois também veio secar. É isso que Tiago quis mostrar para aqueles irmãos, e também para mim e para você. Ele também sofreu privação, ele também sofreu, e pensa como que estavam os sentimentos de Elias, vivendo daquela forma, mesmo sendo ele profeta. É o que eu e você sentimos. Como ele sentiu, irmãos, vivendo assim? Os mesmos que eu e você sentimos. E qual era a situação da época de Elias? Como Elias estava se sentindo como pastor daquela comunidade dos filhos de Israel, que ele chama os filhos de Israel? Elias estava carregando um peso muito grande. Ele estava olhando, andando na cidade de Samaria, e o que ele via? Só idolatria. Baal para todos os lados. Eles abandonaram Deus. O povo da aliança abandonou Deus, abandonou o pacto de Deus, deram as costas para Deus e ficaram de frente para Baal. E ele quer mostrar aqui para nós, irmãos, que fez a diferença na vida de Elias é que Elias não era como aqueles adoradores de Baal. Ele tinha a fé genuína, ele falava com Deus, ele cria em Deus. Esse é o ponto que Tiago quer nos mostrar. Primeiro ele fala, olha, eu e você temos os mesmos sentimentos de Elias.
estamos no mesmo patamar, sofremos os mesmos efeitos da queda. Contudo, ele tinha a fé genuína, ele era o profeta de Deus, ele cria em Deus. E ele orou, crendo no Senhor. Ainda vamos ver outro sentimento do profeta, semelhante ao nosso. Diz Reis, capítulo 19, que Jezabel ficou enfurecida, porque Elias matou a espada os seus profetas. E Jezabel jurou: me faça os deuses outro tanto, se amanhã eu também não fizer com Elias o que ele fez com os meus profetas. E você sabe que Jezabel era muito influente no reino de Acabe. Quem mandava, parece, no reino de Acabe era Jezabel. E ela era pagã, ela adorava Baal. E ela ficou enfurecida com Elias. E o verso 3 do Reis 19 diz que Elias ficou com medo e fugiu. E foi para Berseba. Profeta Elias, pegou o ponto? Elias tinha os mesmos sentimentos, os mesmos problemas que eu e você. Medo do sistema às vezes. Ele foi atingido por esse sistema corrupto de Israel. Mas a diferença entre um e outro é que Elias era o profeta de Deus. Ele foi enviado lá para falar a verdade com Acabe e falar a verdade com aqueles compatriotas. E olha o que no verso 4 do capítulo 19 de Reis nos diz, irmãos. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Ele diz: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Olha onde Tiago vai lá para o Reis 19. Elias era homem, ele também sofria dos mesmos males que eu e você sofremos. Ele também teve medo, ele também foi acometido por certo desânimo. Ele também viu a idolatria de Israel e diz: não aguento levar mais esse povo nas costas, eu estou fragilizado. Lembra que Tiago falou antes? Você está fragilizado, desanimado? A palavra que Tiago usou lá é enfermo e doente. Você está desanimado? Olha, irmãos, e essa situação de muitos crentes, principalmente agora, porque a pandemia nos isolou do mundo, fechou por um tempo as igrejas, e alguns participavam do culto deitados confortavelmente no sofá, e agora acostumaram com essa situação e estão presos pelas correntes do desânimo e da frieza espiritual. E Elias só conseguiu sair daquele desânimo, daquele medo, porque o anjo do Senhor veio e tocou em Elias. Aí Tiago nos leva de novo para cá. Tiago vai lá no reinado de Samaria e volta para aqueles irmãos. E nós temos aqui, irmãos, a incumbência de ir lá onde Elias estava e também aonde os irmãos estavam e vir para Guanabara, aqui em Betim. Estamos também, irmãos, na mesma situação. Muitos estão na mesma situação, desanimados. Nós não temos mais uma estátua de Baal, mas às vezes adoramos outros deuses dentro do nosso coração. Diz que eu quero, irmãos, contar uma ilustração aqui. É claro que é uma lenda, né? Mas serve para você entender como que às vezes nós seres humanos gostamos do conforto, gostamos do aconchego, e se nós não tiver um anjo de Deus, um mensageiro de Deus para tocar em nós, nós não saímos não. Nós não saímos não. Ficamos naquilo. Dizem que certos patos resolveram mudar de um lugar. Olha, aqui está muito difícil, nós não podemos ampliar a nossa prole, porque aqui está muito difícil. E o líder dos patos resolveram alçar voo, quilômetros e mais quilômetros, e voaram. Mas lá de cima eles viram uma fazenda muito verdinha, e o líder dos patos: vamos descer aqui e descansar um pouco. E eles pousaram lá, comeram, beberam, nadaram no lago. Mas um dos patos falou: eu não vou sair daqui. O líder diz: vamos embora, porque não é aqui que nós queremos ficar. Nós queremos ir para outro lugar.
Mas um dos patos disse: não, eu vou ficar por aqui. Para que eu vou me cansar voando quilômetros mais quilômetros, se tudo que eu quero, eu preciso, tenho aqui nessa fazenda? E ele ficou. E ele não se deu conta de que ele foi engordando, ele foi acomodando, ele perdeu o hábito de voar, e ele ficou cansado. Quando ele viu que precisava ir para outro lugar, ele não conseguiu mais voar. E como ele estava gordinho, o dono da fazenda o pegou e o matou. Olha, isso acontece, queridos irmãos, é uma lenda, mas isso acontece, irmãos, quando nós ficamos estagnados, parados, né? Não vou à igreja hoje, não vou à igreja amanhã, eu vou só me desanimando, vou só ficando com os joelhos enferrujados, o pecado vai trazendo ferrugem, como Salomão diz, vai trazendo crestamento, vai trazendo desânimo, e nós vamos ficando acomodados, tá bom hoje, tá bom amanhã, e outro dia eu vou, quem sabe amanhã, quem sabe no próximo domingo eu vou. E é como esse pato, ele não está percebendo que ele está perdendo a habilidade, como nós estamos vendo aqui nas quintas-feiras, a sabedoria, é a habilidade de servir a Deus com temor. E as pessoas vão perdendo isso, irmão, e vão criando crostas na sua vida espiritual, vão criando, irmãos, as suas vistas vão ficando embaçadas, não conseguem ver mais o espiritual. E qualquer coisa que alguém falar, com algum presbítero, com alguém da igreja falar, você é muito igrejeiro, você é muito religioso, não precisa ir à igreja todos os dias. E assim ele vai engordando naquela fazenda como pato e não consegue mais voar. Meus irmãos, é aqui. O desânimo vai tomando conta das vidas das pessoas. E é o que Deus quer nos falar, irmãos, nessa noite, através da vida do profeta Elias e de Tiago. Então você não deve perder o ponto. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E ainda no capítulo 19, Elias sai daquele lugar, mas entra dentro de uma caverna. Ele estava desanimado, mas ele entra, e as pessoas, quando leem esses primeiros versos, diz: agora Elias vai voltar para Samaria, e vai voltar a pregar em Samaria, pedir aquele povo, exortar aquele povo a voltar para a casa de Deus, mas não, ele entra dentro de uma caverna. E quando Deus aparece lá, sabe o que ele disse? Ele tentou justificar para Deus seus motivos. Você sabe, né? Igual a mim e a você. Ele tentamos justificar para Deus. Ah, estou muito chateado com a igreja. Essa igreja está cheia de hipócritas. Essa igreja não tem amor. Estou com meu coração ferido e magoado. É como o nosso Elias aqui. Ele disse para Deus: Deus, eu estou carregando Israel sozinho, não tem profeta, esse povo quer Baal, não quer o Senhor, só eu fiquei, Deus, eu estou abatido, eu estou cansado, eu estou desanimado, estou nocauteado pelas circunstâncias da vida, eu estou, ó Deus, tremendamente abatido de ver a frieza espiritual da igreja, do Senhor, do povo do Senhor, eu estou abatido. Só eu fiquei, Deus. Sabe o que aqui Reis coloca para nós, irmão? Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor. Eu tenho sido, Senhor, extremo zeloso pelo Senhor. E é o Senhor Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, Deus. E procuro tirar minha vida. É isso, irmãos. Quantos ainda fazem a mesma coisa? Fui presbítero, fui diácono, cantei na igreja, fui professor, professora da escola bíblica dominical. Eu fui zeloso, mas está dentro de uma caverna agora. E acha a caverna cômoda. Está tudo bem ali dentro. Está tudo bem na minha vida. Olha, irmãos, é aqui que Deus chega e diz, né? O que Deus disse para ele, está no versículo 11 do capítulo 19 de Reis. O que Deus disse para ele? Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Sai daí, Elias. Sai daí. E põe perante o Senhor neste monte, Elias.
Você não vai ficar nessa caverna. Irmãos, Elias estava tão deprimido, tão desanimado, que se Deus não fosse lá, ele não sairia. E é por isso que Deus manda, irmãos, profetas para exortar a igreja, para falar com a igreja, para trazer a igreja de volta à aliança de Deus, para trazer a igreja de volta a uma paixão por Cristo, a uma comunhão com Cristo, a pensar em Cristo, irmãos, a viver Cristo. Deus quer, irmão, nos despertar, para que possamos, irmãos, servir ao Senhor com alegria e singeleza do nosso coração. É isso que Deus nos quer nessa noite, queridos irmãos. Precisamos pensar nisso. Precisamos sair dessa letargia espiritual, dessa mornidão espiritual. E é aqui que Deus chega e diz: sai daí, sai daí. Você vai morrer dentro dessa caverna. E Tiago diz: olha a vida de Elias e ore. Você está tão nocauteado, tão pisoteado pela circunstância da vida, pelo desânimo, pelo vírus, não da Covid-19, mas pelo vírus da frieza espiritual, que está minando a sua força, está te desanimando. Sabe o que Tiago diz? Se você não consegue orar, então chama os presbíteros da igreja. Chama os presbíteros da igreja para orar, mas tem que sair dessa caverna. Aí o ponto de Tiago volta de novo aqui, queridos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Sofremos dos mesmos males. Sofremos, irmãos, das mesmas mazelas. Somos também, irmãos, nocauteados pela queda. Vem desânimo. E Deus pode mandar ter lutas para nos despertar, para trazer-nos de volta para a igreja. É isso, queridos irmãos, que o Espírito de Deus nos fala através de Tiago aqui, usando o exemplo de Elias, do desânimo, do abatimento, da caverna, da dispersão dele também, para mostrar para aqueles irmãos dispersos que eles não eram únicos, que sofreram deste mal, e nós também estamos junto com aqueles irmãos que já partiram para a eternidade. Chama os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Então você viu, irmãos, que Deus trabalha através da oração. E nós vimos aqui que ele usa pessoas falíveis, como eu e você. Ele usou Elias. Ele usou Elias. E agora, o segundo ponto aqui, irmãos, versículos 17b e 18. Encorajando-nos a usar os comandos da sua palavra como Elias usou. Ele não tinha poder, ele não era superpoderoso, mas a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus vai aonde ninguém vai. A palavra de Deus expõe os nossos pecados. A palavra de Deus, irmãos, é a espada de dois gumes. Ela é a espada do Espírito. E é ela, irmãos, que coloca tudo às claras dentro dos nossos olhos. É a palavra de Deus, como diz Jeremias, em capítulo 23, versículo 29, se eu não estou me enganado. Mas a palavra de Deus é como fogo, é martelo que esmiuça a penha, a pedra. A palavra de Deus é isso. Então eu preciso ser encorajado agora pela própria palavra, a usar os comandos dessa palavra e orar, falar com Deus. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Somente Tiago, irmãos, preste atenção. Somente Tiago ficamos sabendo que Elias orou para não chover. Em Reis não temos essa informação. Mas como o Novo Testamento joga luz lá no Antigo Testamento, então agora nós estamos sabendo. Lá em Reis não sabíamos que tinha orado. Só mostra ele orando para chover. Mas para não chover não mostra. E aqui Tiago nos diz, ele orou para não chover. E também, irmãos, lá em Reis não fala quanto tempo de seca seria. Quando, no capítulo 18, ele entra no palácio, ele tinha que bater uma continência ao rei Acabe. Me parece que ele não fez isso. Ele entra e parece que coloca o dedo em riste diante de Acabe, e disse, olha, tão certo como vive o Senhor, em cuja face estou, não vai chover, senão pela minha palavra. Mas que palavra dele? Lembra-se, minha palavra
ele está se reportando a Deuteronômio, e nós vemos aqui partes que Salomão usou em Deuteronômio. Ah, Deus, se o Senhor cerrar os céus, se o Senhor cerrar os céus, por causa da nossa desobediência, Deuteronômio mostra isso no capítulo 28. E ele usa Deuteronômio para colocar os termos do pacto. Percebe que não é a palavra dele. Ele está dizendo minha palavra porque ele era o profeta de Deus, representante ali. Mas ele está usando o Deuteronômio. Ele diz, olha, Deus, olha, Acabe, melhor dizendo, não vai chover aqui. Só dá Baal nessa cidade. Altares e altares de Baal. Irmãos, Samaria estava tão infestada que tinha quase 1000 profetas de Baal. A Baal e a Zerá. Irmãos, o povo da aliança abandonou Deus e começou a voltar-se para Baal. Olha, irmãos, Deus usou, irmãos, Elias para mudar aquele cenário de cor cinzenta para o verde. Deus usou Elias. Ele tinha nenhum poder além da palavra de Deus. Ele diz, eu vou aplicar a palavra de Deus aqui. E é a palavra de Deus que vai dar resultado. Irmãos, Paulo diz que a pregação da fé vem pelo ouvir, e ouvir a salvação e a pregação da fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é a palavra do pastor João, não é a palavra de igreja presbiteriana, de igreja nenhuma, é a palavra de Deus. E o Senhor um dia chamou Jeremias e falou, Jeremias, olha aí para lá, o que você está vendo, Jeremias? Eu estou vendo uma panela fervendo no norte. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra. Eu falei que o juízo vai vir do norte. Você viu bem, Jeremias? É a minha palavra. Eu velo pela minha palavra para cumprir. E o contexto de Tiago não era muito diferente daqueles irmãos, porque ele nos mostra que muitos dentro da igreja estavam iguais aos israelitas dos tempos de Elias, porque havia apatia espiritual. Eles estavam doentes espiritualmente e também fisicamente, ao ponto de eles serem meramente religiosos, sem amor ao próximo, que era uma clara demonstração de que eles não amavam a Deus. E quando oravam, pediam coisas para gastar nos seus próprios deleites, diz Tiago no capítulo 4. Então, o que fazer nessas circunstâncias? De acordo com as promessas da palavra de Deus, o que fazer nessas circunstâncias? Ah, queridos irmãos, parece que nunca experimentamos tanta aridez espiritual dentro das igrejas como atualmente. Muita aridez espiritual, muita dureza de coração, como nós estamos enfrentando. Há muito empenho, muita dedicação nas coisas materiais. E Jesus deixou bem claro a ética do reino dele, na ética do meu reino. Quem pertence ao meu reino, olha, busque em primeiro lugar o meu reino, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas, irmãos, nós estamos vivendo uma aridez espiritual grande. Coração de pedra e não coração de carne sensível a Deus. O dinheiro, irmão, veio a ser o Deus de muitos dentro da igreja, assim como era Baal nos tempos do profeta Elias. Lembra aqueles irmãos da dispersão que Tiago exortou? Amanhã nós vamos para a cidade tal e faremos negócio. Pegou o correlacionamento de Baal, dos israelitas com os dispersos? Vamos fazer negócio na cidade tal. Tirou Deus de cena, tirou Deus da vida deles. É por isso que ele usa o exemplo de Elias e não de outros profetas, porque era similar, irmãos, aos crentes da dispersão. Vamos fazer negócio, vamos ganhar dinheiro, já que nós estamos dispersos mesmo, vamos ganhar dinheiro. Queridos irmãos, e não é esse o nosso contexto também? O que nós estamos, irmãos, empenhando na igreja? Como nós estamos lidando com o sagrado? Como nós estamos lidando com a nossa vida? Como nós estamos vendo este mundo, amados irmãos? Que tipo de visão você tem deste mundo? Irmãos, este mundo está deteriorando moral e eticamente e espiritualmente.
ela vai deteriorando. Queridos irmãos, Jesus falou, quando vides acontecer essas coisas, olhai para cima, olhe para cima, tira a sua visão do horizonte e olha para a vertical. É isso, irmãos, que precisamos fazer nesses últimos tempos. E eu quero voltar lá a Mateus capítulo 6. Você lembra de Mateus capítulo 6? Jesus falou, não andeis ansiosos, não fiquem ansiosos. Irmãos, e o nosso contexto hoje é de ansiedade. É de ansiedade porque o que vai ser da economia mundial? Como eu vou comer? Como eu vou vestir? Irmãos, os filhos de Deus, Jesus garantiu, não vai faltar nem alimento, nem água, nem vestuário. Ele falou que não vai faltar. Então a gente precisa crer nessas verdades. Ele diz que não. Olha, os gentios é que preocupa com essas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês necessitam. Então somente busque em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas, que é alimento, vestuário e água. Mas, irmão, nós tiramos os olhos das Escrituras. Tiramos os olhos das Escrituras e começamos a olhar pelas circunstâncias da economia. Se a economia está indo mal, se a economia está indo bem, vai faltar alimento no mercado. Quando Elias ficou disperso, correndo lá da perseguição, ele também, como aqueles irmãos, ficou disperso. Quem Deus usou para alimentá-lo? Um garçom nada convencional. Nada com aparato de garçom. Um corvo com pão e carne. E eu te pergunto, Deus mudou? O poder de Deus se esgotou? Não. O que está esgotando é a nossa fé nele. É crer nele. Por isso que nós vivemos, irmão, nesse mundo frenético. Vivemos num frenesi, irmãos, para buscar coisas. E às vezes deixamos de confiar no Senhor. E às vezes deixamos de vir ao culto de oração, orar. Deixamos, irmãos, como aquele pato, acomodado, irmãos, daquilo. Olha, irmãos, olhando para as dificuldades que estamos enfrentando, parece que nunca vai chover. Parece que não vai chover. Parece que a igreja está morrendo. Mas aí Tiago diz, ore, ore, você vai ver o que vai acontecer. Eu estou te dando exemplo de Elias, que orou para não chover. Ore, ore pela sua casa, ore pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Ore. É isso, irmãos, que o Espírito de Deus nessa noite nos manda a fazer. Vamos orar. Também, irmãos, nunca vimos tantas doenças e problemas afins do corpo como estamos vendo neste presente século. Essa pandemia veio como julgamento ao mundo alienado de Deus, cujo maior prazer das pessoas é beber e se divertir. Quantas doses de vacina ainda precisamos tomar? Ninguém sabe. Estamos imunizados mesmo? Ninguém sabe. As autoridades sanitárias têm resposta? Não têm. Estão perdidas. Estão perdidas. Por quê? Estão perdidas, porque Deus veio com juízo sobre a terra. Deus mandou juízo sobre a terra. E eu falo para você que vai me assistir depois, isso é juízo de Deus sobre a terra. E sabe quem tem a vacina? A igreja. Ela tem a vacina. Ela tem a vacina e Tiago nos dá aqui. Ela nos dá aqui. Tiago nos dá isso aqui, irmãos. A igreja de Deus tem acesso ao Criador dos céus e da terra, através da justificação de Cristo. Antes éramos inimigos de Deus. E por isso que Paulo fala lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, queridos irmãos. Olha, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Agora o céu está aberto. O céu está aberto para a igreja. Precisamos orar, irmãos. E é por isso que Paulo fala, agora temos acesso a essa graça. Temos acesso. Não é vacina que vai resolver o problema, irmãos. Embora Deus use a ciência, e eu estou convencido disso, que Deus usa a ciência
Mas essa pandemia em particular, Deus está mandando juízo sobre a terra. Juízo, inclusive, também sobre a igreja. Juízo sobre a igreja. Como ele mandou lá na época do profeta Elias, não choveu. E por causa disso veio muitas doenças, vieram muitos problemas, porque eles se afastaram de Deus. Afastaram-se de Deus. Mas, irmãos, eu quero voltar aqui para você, terminando essa mensagem aqui nessa noite. Onde está a solução, então, para o povo de Deus? Você falou que a igreja tem a solução. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14, eu leio e paro aqui. Diz lá Deus para Salomão, e diz para nós hoje: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.